Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e neste novo episódio do nosso Doradicas ali da nossa série de vídeos em que eu compartilho doramas com vocês, a gente vai falar sobre Amanhã. Amanhã, também conhecido como Tomorrow, é uma produção sul-coreana que, antes de mais nada, antes de continuar ali a minha ficha técnica e os meus comentários sobre a história, eu preciso avisar que não é uma história para qualquer um, não é uma história para quem tem coração fraco, não é uma história para quem tem ali alguma sensibilidade com temáticas como suicídio e outras coisas bastante pesadas, bastante complexas que existem e que acontecem na nossa vida. Amanhã não é um dorama para todos, Amanhã não é um dorama que muita gente vai gostar, e eu sei que tem muita gente que não gosta desse dorama, mas estou aqui para enaltecer esta produção. Amanhã é um dos doramas mais incríveis, que mais vai te fazer chorar e que mais vai te deixar com o coração quentinho e com a alma lavada no final. E se você estiver disposto, se você tiver coragem, se você se sentir confortável, vale a pena assistir. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, eu acredito que essa situação vai se manter. A gente só tem uma temporada. Ele conta com 16 episódios de aproximadamente 60 minutos. Como que eu disse até o momento, você já pode entender que Amanhã é um dorama de drama. Sim, porém ele também tem um quê de sobrenatural e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Para fechar nossa ficha técnica, então, você precisa saber que a produção está disponível no serviço de streaming da Netflix, que foi por onde eu conferi. Sobre a história, ela é um pouquinho confusa no início, mas depois você pega o jeito, se localiza e vai passando de episódio por episódio. Aqui a gente tem o Jung, que é um jovem que está buscando emprego. Ele é vivo, vivinho da Silva, e ele tem ali um quê de esperança. Ele sempre está tentando ver o lado bom das coisas, ele sempre está tentando ajudar as pessoas. É assim, um personagem incrível que dá vontade de colocar num potinho. Acontece que um dia, ali no finalzinho do dia, no anoitecer, o Jung tá andando na cidade, tá um pouco cabisbaixo porque ele não tá conseguindo emprego, as coisas estão difíceis para ele. E ele percebe uma pessoa que tá tentando se jogar de uma ponte. Só que ele, com esse jeito querido dele, com esse jeito de tentar ajudar, vai tentar ajudar a pessoa e vai falar: não, não faz isso, você precisa tentar mais um pouco. E na confusão que acontece, ele acaba caindo junto com a pessoa e entra em coma. Quando ele entra em coma, ele percebe que o corpo dele ainda vive, tá ali no hospital, só que agora ele é um espírito. E sendo espírito, como ele ainda não morreu, ele vai receber a oportunidade de trabalhar ali com os outros espíritos do além-vida numa equipe especial, que é uma equipe que lida com prevenção de suicídio. E é aí que a nossa história começa. Porque ele vai entrar para essa equipe de 2 espíritos totalmente desfalcados, coitados. Ninguém apoia eles, só ali a chefe do além-vida que apoia aquela equipe, que fala: não, vocês vão conseguir. O resto, ninguém tá nem aí pra eles, todo mundo acha que é uma perda de tempo. Mas o nosso querido Jung vai entrar pra equipe e vai ajudar. Então a gente vai acompanhar ao longo dos episódios vários casos. Eles vão realmente ajudar as pessoas para que elas entendam que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, e que se elas desistirem da vida naquele momento, elas vão perder muita coisa. E assim, apesar da premissa um tanto quanto sensível, bastante complexa e profunda, e de em todo episódio a gente ter um caso novo que a gente vai conhecer, com personagens novos que têm ali os seus próprios traumas, os seus próprios desafios, as suas próprias lições de vida, a gente também tem uns plots acontecendo no fundo que depois vão chegar à tona no final e que vão trazer ali várias reviravoltas para a série, que estão ligadas com esses espíritos que trabalham aí nessa corporação além-vida, que vão ajudar os seres humanos aqui na Terra e que também vão gerenciar ali a chegada das almas que vão ou pro céu ou pro inferno e assim por diante. Antes de começar a assistir Amanhã, eu não fazia a menor ideia do que se tratava, como acontece na maioria dos casos. A única coisa que eu sabia é que existia essa equipe, só que eu achava que era uma coisa meio policial, eles tinham que investigar crimes. Não era isso que aconteceu. Não era nada disso que eu imaginava, eu estava totalmente equivocada. Porém, todavia, entretanto, eu encontrei em Amanhã uma história incrível, várias histórias incríveis que merecem ser conferidas, que merecem ser internalizadas
e que, apesar de serem bastante complexas, serem bastante profundas e vão sensibilizar quem tá assistindo, são histórias muito bem contadas, são histórias muito bem feitinhas. Alguns episódios têm ali uma fraqueza na construção da narrativa, alguns episódios vão se preocupar em trazer mais um aspecto de leveza para você, porque você vai estar acompanhando sempre alguma coisa difícil. Então é bacana contrabalancear essas coisas com algum momento de piadinha, com algum momento leve, com um momento em que você vai ter ali um sorrisinho para te acalmar e para depois entrar de novo de cabeça naquele sofrimento, naqueles traumas e naquelas histórias difíceis desses personagens que ali só precisavam de uma ajudinha para seguir com a vida deles. Além das mensagens e das reflexões que a gente vai acompanhar, que a gente vai encontrar ao longo de cada episódio de manhã, a gente também encontra aqui uma coisa que me surpreendeu bastante, que eu não estava esperando, que são algumas críticas com relação não somente à sociedade de maneira em geral, à sociedade coreana. São críticas principalmente ali com relação a alguns comportamentos, com relação a algumas situações que são tão reais para eles quanto para nós aqui do Brasil. Não é difícil conseguir relacionar aquilo que eles estão compartilhando com situações que a gente já presenciou, que a gente já viu em maior ou menor escala. Mas além disso, a gente tem aqui também, e isso foi outra surpresa para mim, alguns comentários com relação à história do país e a relação dele com a história de outros países. E o que eu tô falando da relação da história da Coreia do Sul com o Japão. Não vou dar spoiler pra vocês, não vou comentar o que acontece, mas fiquem de olho porque em alguns momentos a gente vai ter ali alguns comentários, inclusive algumas críticas com relação a coisas que aconteceram relacionadas a esses dois países em um período de guerra e que, ao que tudo indica, nunca foi apresentado um pedido de desculpa formal de um país com relação ao outro. Isso é muito bacana de se encontrar porque a gente consegue perceber, além de uma história bacana, além de uma história ali que vai te trazer mensagens, detalhes sobre esses países que a gente vai acompanhando, que a gente gosta de acompanhar nesse tipo de produção. Embora a nossa série de vídeos em que eu compartilho com vocês diversos tipos de doramas ainda esteja no começo, a gente já conseguiu ver uma diversidade grande de produções, porque eu compartilhei com vocês aí produções, por exemplo, de Taiwan, eu já compartilhei com vocês histórias que vão desde ali mistérios até historinhas de amor bobinhas, e agora a gente vê aqui uma história que é tanto edificante porque ela tem lições, porque ela tem mensagens que são interessantes para você levar ao longo da sua vida, mas que também cutuca a ferida ali histórica de dois países, que também aponta críticas para coisas que acontecem lá e que fazem a gente perceber detalhes que talvez a gente não tenha percebido se ficasse assistindo somente aquelas historinhas de amor bobinhas que a gente também gosta, que não tem problema nenhum em assistir, mas que talvez desfoquem um pouco o nosso olhar com relação a aquela sociedade, aquele contexto, aquele país. Amanhã não é uma história para muitos, muita gente assiste esse dorama e não gosta, muita gente assiste esse dorama e não entende, muita gente assiste esse dorama achando que vai ser uma coisa e na verdade é outra. Só que eu gostei bastante, eu consigo ver o valor dessa história, eu consigo ver o quanto talvez eles tenham ido além com essa produção e por isso eu faço questão de compartilhar com vocês, porque aqui a gente compartilha de tudo e porque talvez, se na indicação passada você não tenha encontrado algo que gostou, talvez fosse amanhã aí que você ia curtir, que ia te fazer entrar pra esse mundo, porque aqui a gente tem um pouquinho de tudo e por que não compartilhar esse um pouquinho de tudo com vocês. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você conhecia Amanhã, se você já tinha aí passado por esse dorama na Netflix e não sabia muito bem do que se tratava, se você se interessou, se você acha que vale a pena assistir, ou então se você já assistiu, me conta aí o que você achou. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.